Hermanos, prepare seu coração, amém? Deus tem um mensagem para nós outros, para seu povo, para sua igreja. Nós outros, hermanos, desde o momento que nos convertimos ao Senhor, somos ensinados a ler os salmos, verdade? Nos disse que devemos ler os salmos, que há palavras bonitas, que são cânticos, muitos deles quais Davi los escreveu e outros homens escreveram. E incluso quando nos instruem, no sentido de aprender a orar, nos dizem: leia salmo e vai aprender a orar. Ore a palavra, leia salmo, ore salmos, e com o passo do tempo, o fluir da oração será automático, porque estarás orando a palavra. Amém, igreja? Se você não ha hecho isso, aí está a dica, já comece a hacerlo, amém? Aí está. Pero, hermanos, pouco hacemos em estudar os salmos. Nós outros leemos, nos parecem bonitos, há frases muito bonitas, verdade? Pero estudar os salmos não o hacemos, porque creemos que são apenas poesias, né? Poesias que o povo cantava no tabernáculo, no templo de Salomão, nos cultos, nas celebrações. Pero não nos damos conta, hermanos, que há grandes enseñanças muito profundas em los salmos, em todos eles, que você queira ler e estudar, não apenas ler, porque ler, nós leemos por encimita, verdade? E nos gustam as frases bonitas, as frases de impacto, as rimas que hacen por aí, as músicas que podemos sacar desses salmos. Pero há profundidade nesses temas aqui, de los quais às vezes não nos percatamos. Los vemos apenas como poesias, como músicas que estão aqui escritas. Pero é muito mais que isto. E nessa manhã vamos estudar. Amém? O que lhes parece? Talvez com isto, a partir de hoje, você seja motivado a, quando leia a tua Bíblia, quando vai a ler Salmos, não apenas ler, tratar de descobrir, tratar de escudrinhar os verbos, as palavras fortes que estão aí, os nomes, as localidades que hablam aí, os apelidos de gente que está aí, e te darás conta que há muita coisa aí para aprender e muito mensagem de Deus profunda no nosso coração. Abra tua Bíblia hoje no Salmo 105. Você não vai encontrar o autor do Salmo, porque não está escrito em tua Bíblia. Não se sabe necessariamente quem é o autor, quem o escreveu. Há uma sequência de 3 salmos aqui: 105, 106 e 107. 3 salmos que são chamados salmos históricos. Hablam da história do povo de Israel, de lo que lhe sucedeu em lo que nós conhecemos como os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Você conhece os 5 primeiros livros? Esse salmo, 105, o 106 e o 107, habla de toda essa temática, de lo que sucedeu com o povo, todas as experiências que han tenido com Deus. E esse 105 é algo muito profundo. Nós outros vamos escudrinhá-lo, talvez não assim tão profundamente, por questão de tempo, mas sim vamos saber de algumas coisas que estão escritas aí, para que você entenda qual é a finalidade desse salmo. Esse é um salmo direcionado à gratidão. Amém? Gratidão. Quantos são gratos a Deus aqui, irmãos? Às vezes nós olvidamos, irmãos. A gratidão, irmãos, aponta para algo que nos ha sucedido. Amém? Nem sempre de bueno. Eu sei que é difícil e você agradecer por uma tribulação, por um mau rato, verdade? Agradecer por um problema, por uma circunstância difícil. Dificilmente alguém em sã consciência vai agradecer por uma enfermidade, verdade? Quem vai agradecer por isso? Nadie, verdade? Quem vai agradecer por passar uma tribulação, um problema grave? Não teremos ânimo de agradecer, queremos mais bem livrar-nos dessas situações. Pero com o passo do tempo,
E ao final das situações, dos processos que hemos passado, já seja de enfermidade, já seja de tribulação, nós vamos nos dar conta, irmãos, que o que hemos passado, de verdade, merece um coração agradecido. Amém? Eu hoje, na condição que estou, hago um exame de consciência. Às vezes estou na casa pensando tudo o que enfrentei em minha vida, desde o tempo que o Senhor me alcançou, que era eu antes, que passei a ser depois de ser alcançado, e agradeço a Deus por as tribulações, por os problemas, por as humilhações vividas. Evidentemente que naquele momento não ia agradecer, como tu tampouco vas agradecer hoje, se estás passando por uma situação difícil, porque não está em nós outros agradecer por algo malo, verdade que sim? Nadie vai ser isso. Mas uma vez que se termina o processo, uma vez que passa o problema, que já a solução se apresentou, que estamos já em uma condição melhor de vida, miramos atrás e dizemos: oh, de verdade que me foi bueno esse rato difícil. Lo que passei, lo que enfrentei, me serviu para algo. Quizá Deus ha cambiado meu caráter, quizá Deus ha traído soluções à minha vida que não estavam presentes aí, e tive que passar por uma situação para entender. Como tem isso, irmãos? Eu he escuchado pessoas que han passado por el câncer, uma enfermidade terrível que ano por ano muitas pessoas perdem a vida. E he visto pessoas dizer que depois de todo o processo amargo, difícil que passaram, hoje valoram mais a vida. O que lhe parece, irmãos? Valoram a vida, dão graças a Deus por haver passado essa situação. Dizem isto, e gravam vídeos aí, põem em redes sociais, dizendo que a hora que é passado o processo, essas pessoas entenderam o dom da vida, tudo que Deus ha hecho em eles. Amém? Tudo que Deus trabalhou em suas vidas naquele processo de dolor, de angústia, e entenderam que se no momento não era nada bueno, a hora, processo terminado, se dão conta que Deus tinha a razão. O que lhe parece? Deus tinha a razão em permitir-nos passar por situações que passamos. Eu hoje agradeço a Deus por tantas humilhações e situações que he enfrentado, porque todas essas coisas me han traído ao que sou hoje, ao onde estou hoje, ao que estou fazendo, ao que estou vivendo, a los cambios e transformações que Deus ha hecho em minha vida, que no momento não lo entendia, pero agora dou graças a Deus. Amém? Você poderia dizer isso: Senhor, graças por todo o que he passado. Amém? Graças por la tribulação, por la persecução, por as situações difíceis que he enfrentado. E no momento que somos gratos ao Senhor, devemos também automaticamente pedir-lhe perdão, porque mientras passávamos por situações, quizá por não entender, quizá blasfemávamos contra Deus, dizíamos: Deus não está vendo o que está sucedendo comigo? Que Deus bueno é este, que eu lhe sirvo, que eu lhe alabo, que eu trabalho em sua obra, que dou todo o mío para Ele, e não está vendo o que estou passando. Repito, uma vez terminado o processo, há corações agradecidos, amém? E corações que entenderam que devem também pedir perdão a Deus por tanta coisa que nós outros falamos contra de Deus, quando parecera não estar presente em nosso problema, e Ele sempre estuvo presente. Amém? Sempre estuvo presente. Esse salmo, se você ler, eu quero que você leia em sua casa depois, cada versículo atentamente. Vai ver todo o que passou o povo de Israel, todo, pelo menos até o último livro do Pentateuco, nas situações que enfrentou esse povo. Amém? E como Deus dá a revelação ao escritor desse salmo, e o título diz: Maravilhas de Jeová a favor de Israel. Maravilhas. Uau, que maravilhas são essas?
um povo que passou 430 anos em escravidão em Egito, um povo que foi humilhado, castigado, perseguido, que sofreu toda sorte de situações difíceis, e aqui o Senhor disse maravilhas. Verdade que sim? Que difícil para nossa mente finita, limitada, entender os desígnios de Deus, verdade que sim, irmãos? Muito difícil para nós entender. Pero te digo, Deus não espera que tu lo entendas. Não, Ele sabe que tu não vai entender. Tampouco eu e nadie. Mientras passamos por situações, Deus não espera que uma grande revelação se me brote em la mente e diga: Senhor, graças por el câncer que me vai matar. Não vas a hacer isso porque não lo entendes. Amém? Pero uma vez terminado o processo, Deus espera gratidão de tu coração e de meu coração. Amém? Então, se o versículo 1, do versículo 1 hasta o versículo 6, diz: alabar a Jeová e invocar su nombre, dad a conocer sus obras em los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos em su santo nombre, alegre-se o coração de los que buscam a Jeová, buscar a Jeová e su poder, buscar sempre su rostro, acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios e de los juicios de su boca. Aleluya. Vosotros, descendencia de Abraão su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Vê como começa o salmo? O salmo não começa falando da história, das tribulações, da persecução, da escravidão, de los muchos que murieron en el proceso, que perderam sus vidas, famílias destruídas. Não habla de eso. Lo primero que habla es alabe, amém? Glorifique, canta-lhe salmos, amém? Busca su rostro, amém, igreja? Exalta sus maravilhas. Talvez hoje estás metido em algum processo e não tens assim muitas razões para dizer graças, Senhor, por lo que está sucedendo. Talvez não tenhas, pero solamente um coração que trata de buscar o rosto de Deus, de entender os desígnios de Deus, pode ser hijo e hija agradecida aún em meio à tribulação. Amém? Aún em meio à tribulação, hijo na hija agradecida jamais vai blasfemar contra Deus, jamais vai levantar-se contra Deus, jamais vai dizer palavras como que: Senhor, não estás vendo, vê o que me está passando, vê o que me hacen. Não. Hijo na hija que busca o rosto de Deus, que tem a costumbre, o hábito de buscar a Deus, de conhecer a Deus, enfrenta os processos com o coração agradecido, aunque não lo entenda, porque sabe que estes processos têm começo, têm processo e têm final. Alô? O que tu estás vivendo hoje, se has venido aqui arrastrado por um problema, por uma situação, quizás has venido buscando respostas de parte de Deus, te diz o Senhor nesta manhã: os processos têm começo, meio e final. Amém? Sabendo de esto, glorifica o Senhor desde já. Amém? Alaba o Senhor desde já, não esperando que termine o processo, senão que tenhas em tu coração a convicção que sim, esse processo se vai terminar. Como estão entendendo, irmãos? Amém? Possivelmente por não ter esse entendimento, por não ter essa relação cercana com Deus, muitos ao enfrentar situações, como dizem os chicos, se dão a la fuga, verdade? Se vão da igreja e dizem: vou a congregar em tal lugar porque allá há um fogo de Deus tremendo e allá Deus me vai escutar e me vai sacar do problema. Não, irmãos.
Las situaciones y los procesos de Dios no tienen absolutamente nada que ver con la ubicación donde tú estás. Amém? Se tu congregas aqui, allá ou allá, mais allá, se tu pastor tem muito amor para dar ou é um pastor odioso, o processo é tuyo, não tem nada a ver com tu pastor. Me está entendendo, irmãos? É Deus contigo, tu com Deus em tu processo. Nadie mais pode e deve levar a culpa, porque o pastor não me chama, porque não ora por mim, porque nadie me saluda quando chego, que aqui nadie tem amor. Não, o problema é tuyo, o processo é tuyo. Alô? É Deus contigo. Vuelve-te a Ele, humilha-te delante de Ele, e vendrão as respostas. Amém, igreja? Nós teremos esta, e andar buscando culpável por meu problema. E o culpado é esse, o culpado é aquele, me vou para tal lugar, que aliás é diferente. E você se vai, leva tua bagagem, tua maleta vai contigo, irmãos. Vai todo, daqui não queda nada. Dos problemas vão contigo, o que seja tuyo, também se vai. Amém? O que pode quedar aqui é as ganas que temos nós outros, a disposição de orar, de interceder. Mas é tu contigo mesmo, é tu com Deus, é tu com tu processo. Nadie tem a culpa. Como estão entendendo, irmãos? Então, não depende se tu vas cambiar de lugar. Se allá é melhor a música, allá o idioma é espanhol, não é portunhol, como acá, sabe essas coisas? Não importa nada disso. Eres tu com Deus e Deus contigo. Vamos entender, irmãos? Assim que viva tu processo, desfruta, alegra tu coração, e já deixe de andar buscando o culpável, já deixe de andar buscando o melhor pastor da comunidade, a melhor igreja. Não, ouvi disso, irmão, ouvi disso. É processo, não tem nada a ver com nada, é só contigo mesmo. Amém? E eu que te está falando hoje é um que ha passado por muitos processos. Amém? E se estou falando isso hoje, não é porque no passado eu entendia, não, eu entendo agora. E te estou falando agora o que eu entendi no processo. Também eu ponia e buscava culpados, claro que sim. Também eu preparava as maletas para regressar ao Brasil, porque aqui não quero mais estar. E Deus dizia, bueno, donde quer que te vás, Pedro Barbosa vai contigo. Amém? E o que está escrito te acompanha. Me está entendendo? Assim que deixem de andar aí como polho, picando aqui e allá. Não haga isso. Eche a raiz em um lugar e deixa Deus trabalhar. Amém? Eche a raiz em um lugar e deixa Deus tratar teu coração. Deixa Deus conduzir-te a um processo de madurez. Amém? De conhecimento pleno de Deus. Mientras sigue ponendo o culpável, buscando o culpável, estarás em tu casa aí murmurando, falando mal de fulano e de sultano, e teus problemas estarão aí e não vão cambiar. Como se entendem nessa manhã, né, irmãos? Isto demonstra muitas vezes uma niñez, uma adolescência espiritual. Assim atuamos nós outros muitas vezes, por não entender os desígnios de Deus, por não escudrinhar sua palavra, por não saber como é que Deus se move. Se quero saber, tenho que ler a Bíblia, não há outra. E se não sabes ler, escute. Tens 2 ouvidos, sim ou não? 2 orejitas aí, escute. Amém? Mensagens. De qualquer maneira, Deus te vai falar e te vai ensinar a palavra. Então se deu versículo 1 ao 6, que habla? Gratidão. Não habla de um problema, não habla de aflição, habla de corações agradecidos. Amém? Habla de la fidelidade de Deus a seu povo. Pero vamos falar também ao longo da história desse salmo, vai falar de inimigos, grandes inimigos, e situações que se levantaram contra o povo de Deus. Grandes situações, inimigos poderosos, que teriam poder mais que suficiente para destruir o povo de Deus. Teriam poder para isso. Pero para cada inimigo, ponga atenção,
para cada inimigo que se levantou ao longo dessa história, e para cada situação difícil que tinha aparência de destruir, de aniquilar, de exterminar um povo, para cada situação Deus levantou um homem com poder semelhante ou maior, amém? Respaldado por Deus para contrarrestar toda situação contrária que viria sobre seu povo, amém? Vamos seguir lendo o versículo 7, sim ou não? Veja o que diz: Ele é Jeová nosso Deus, em toda a terra estão seus juízos, se acordou para sempre de su pacto, aleluia, de la palavra que mandou para 1000 gerações. Guarde bem isso, irmãos. Habla de pacto, ok? E habla de palavra que se estendeu para 1000 gerações, amém? Significa dizer que a palavra que sai da boca de Deus sai com o poder de um pacto, é o poder de uma aliança, é o poder de um decreto que não pode ser revocado, que não pode ser contrariado, que não pode ser exterminado. Se a palavra salido da boca de Deus, nada nem nadie la pode destruir. Está entendendo nessa manhã, né? Lo que Deus ha dicho de ti, nenhum inimigo, por mais poderoso que seja, tem poder para contrariar. Pode sim causar-te problema, oh, claro que sim. Pero tu estás aliançado em la palavra que salió de la boca de Deus. Tu estás firmado em la palavra que salió de la boca de aquele que te alcançou. Me está entendendo? Tu não dá a menor pelota, como dizem por acá. Lo que diz o inimigo, a gente, a sociedade, a circunstância, o problema, não, isso para ti não importa. Importa o que Deus ha dicho de ti. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, sim ou não? Isso é. Então disse: se acordou para sempre de su pacto, de la palavra que mandou para 1000 gerações. Veja o versículo 9, irmão, toda atenção. La qual concertou com Abraão. Essa palavra concertou, em hebreu, é aliança, em o qual hizo Deus aliança com Abraão, amém? Em espanhol puseram aqui concertou, em hebreu original está aliança. Versículo 9 diz: e desse juramento a Isaac la estableceu Jacob por decreto, e a Israel por pacto, que diz aí, sempre eterno, amém? Pacto sempre eterno, ou seja, pacto para toda a eternidade. Suceda o que suceda, venga o que venga, a palavra que Deus ha dicho do povo de Israel se cumpre, porque se cumpre, amém? Pero tenho uma boa notícia para ti, amém? E é que na cruz do Calvário, temos o simbolismo aqui na cena. Jesus ha hecho um pacto com a humanidade, derramamos sua vida, seu sangue na cruz, para estabelecer um novo pacto, um pacto sempre eterno, amém? Todo aquele que se põe bajo este pacto de salvação, de vida eterna, de caminhar com Deus, esse pacto é para ti, amém? E nada pode quitar isso de ti. Há salvação e vida eterna para todo aquele que em Ele crê, amém, igreja? Pacto sempre eterno, pacto indestrutível. Todos entendem isso? Versículo 11: dizendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porção de vuestra heredade. Esse era o pacto, esse era o pacto, amém? Pacto de Deus com Abraão, aliança com Abraão, decreto com Jacó, pacto com Israel.
confirmación con todos los patriarcas. Dice a palavra aqui: Deus falou com Abraão, volvió a repetir a Isaac, repetiu mais tarde a Jacob e confirmou a Israel. Los patriarcas escucharam o mesmo mensagem de parte de Deus. Amém, igreja? Quero dizer-te uma coisa: você hoje, papai e mamãe que está aqui, Deus ha hecho um pacto contigo. Tu has entendido esse pacto porque tu estás aqui. Aceitaste a Jesus como tu Senhor e Salvador, sim ou não? Amém? Este pacto é para ti e para os tuyos. Amém? Se os tuyos em algum momento de aflição, de angústia, de persecução, clamem ao Deus de mamãe e de papá, serão também eles atendidos, porque tu tens uma aliança com Deus. Alô? Não é dizer que Deus vai passar a manito por em cima do pecado de tu hijo, de tu hija, não. Amém? Pero se Deus vai escutar a oração de eles, porque há uma mamãe, há um papá que tem uma aliança com Deus. Assim que siga clamando por tus hijos, estejam eles em la condição que estejam. Tu clama a Deus por eles. Em algum momento Deus los alcança. Lo hace. Porque há um pacto na cruz, hermanos. E esse pacto é inquebrantável. É decreto irrevocável. Não se pode exterminar, não se pode cancelar, não se pode neutralizar esse pacto. Foi pacto feito com sangue. Me está entendendo, irmãos? Oh, aleluia. Estás entendendo nessa manhã? Dice, hermanos, versículo 12. Quando eles eram poucos em número e forasteiros em ele, na terra de Canaã, verdade? Andavam como peregrinos e andavam de nação em nação, de um reino a outro pueblo. Não consentiu que nadie los agravasse, e por causa de eles castigou a los reis. Não toqueis, dijo, a mis ungidos, ni hagais mal a mis profetas. Aleluia. Vê o cuidado de Deus a los que Ele tem pacto. Amém? Vês, te das conta do cuidado de Deus, irmãos? Se tu estás caminhando bajo o pacto que Jesus ha hecho na cruz do Calvário, Deus tem um cuidado todo especial contigo. Me entendes? Veja que essa gente caminhou em terra estranha para eles, pero para Deus era a terra da promessa, sim ou não? Terra de Canaã. Eles caminavam como peregrinos em uma terra que Deus havia prometido dar a eles, pero eram estranhos aí. Apesar de todos os inimigos que viviam aí, Deus os guardou. Aqui do versículo 12 ao 15 vemos o cuidado de Deus quando andavam de nação em pueblo. Disse o Senhor: não toqueis a mis ungidos, nem hagais mal a mis profetas. Talvez e possivelmente você ha tenido que andar em terra estranha, verdade? Em lugares não muito buenos, de aparência muito difícil. Quizás tenido que andar em lugares onde há ameaça de morte, de destruição e outras coisas, verdade? Pero Deus te ha guardado. Amém, igreja? Oh, Ele te ha guardado. A mim Deus me ha guardado muitas vezes. E eu às vezes me pongo a pensar em todos os lugares que me he metido, em todas as coisas e circunstâncias que he vivido, e digo: estou vivo só por graça. Amém? Por quê? Porque está escrito aqui, ó: não toqueis a mis ungidos. Quantos aqui são ungidos do Senhor? Amém, irmãos? Não importa o que suceda, não importa o tamanho do inimigo que venga contra de ti, o Senhor te vai guardar. Porque disse: não hagais mal a mis profetas. Aleluia. Sabe, irmãos, eu disse que lhes havia dito que ao largo desse salmo você vai ver Deus falando sobre Abraão, como acabamos de ver aqui,
Amém? Você vai ver em algum momento Deus falando de Moisés, quando Deus usou Moisés para sacar o povo da terra de Egipto. Vai haver o tempo de José, quando José se hizo governador, verdade? De esta terra, de esse povo, que era supostamente inimigo do povo de Deus. Então, se como havia dito a vocês, irmãos, todos os grandes inimigos que se levantaram com a intenção e com o poder de destruir o povo de Deus, Deus simultaneamente levantou um homem para ser frente a esses inimigos. Amém? E você conhece a história de Abimeleque, verdade? E conhece a história de Abraão, quando teve que pelear contra os 300 reis, aqueles que se levantaram contra ele, se acorda? Amém? O que sucedeu quando esse homem se levantou? Que isso Deus? Levantou um homem chamado Abraão. Amém? O que sucedeu, irmãos? Quando Potifar teve todo o poder em Egipto para ser e desfazer, quem Deus levantou para ser frente? Levantou um José. Está entendendo? Quem Deus levantou quando o faraó era o todo-poderoso que podia destruir nações e mais nações? A quem Deus levantou? Moisés. Me entende? Abimeleque levantou Deus Abraão. Amém? A Potifar levantou Deus José. A Faraó levantou Deus Moisés. E quando se levantou Goliat, quem levantou Deus? Vês? Então tu diz: ai pastor, estou passando por um problema. Por isso eu digo, o problema é tuyo. Tu eres para Deus o antídoto desse problema. Tu és a resposta de Deus a esta situação. Por isso glorifica, alaba o Senhor por isso. Claro que nadie te vai entender como é possível passando por isso e estar agradecendo a Deus. Mas nós entendemos por quê. Amém? Todas essas situações que viveu o povo de Israel, Deus levantou alguém. Amém? Ao problema tuyo, Deus se levantou a ti mesmo. Quando o problema visitou tua casa, se deu de cara contigo. O que lhe parece? Quando o diabo tratou de entrar em tua família para destruí-la, aí estavas tu parado diante de Deus. Sim ou não? Terias que estar aí. Terias que ser tu mesmo. Amém? Por isso repito, não é o pastor que vai resolver tu problema, não é a igreja que vai resolver tu problema, não é a ubicação da congregação, não, eres tu delante de tu processo. Você me está entendendo, irmãos? Já deve de andar buscando culpado, já deve desse, irmão. Cresca. Toque o codo aí, teu irmão, diga assim: trate de crescer. Amém? É tempo de madurar. É tempo de madurar, amém, igreja? Quando os problemas se levantam, tem que encontrar com um homem, com uma mulher llena do poder de Deus. Amém? Quando a tribulação visita tu casa, tu tens que estar lleno de Deus. Amém? Quando os inimigos venham para destruir tu casa, tem que dar-te conta que tu estás parado na porta. Amém? E só pode passar quem tu permite que passe. Você me está entendendo? Hasta que nós outros entendamos isso, irmão, vamos andar aí, sabe? Como persona renca, caminhando aí, sabe? Renqueando na vida espiritual, sem entender, andando de olhar para cá, de olhar para cá, falando desse, falando mal do outro, sem entender. E eu vou repetir para que tu grave na mente aqui, na rupita, hein? Amém? Quando o faraó se levantou, Deus levanta Moisés. Amém? E faraó, quando Potifar se levantou, Deus levanta você e lhe disse: tu eres governador desse povo. Hasta Potifar tinha que obedecer. O que lhe parece? Alô? Quando Goliat se levanta, vou a matar, vou a destruir. Aí Deus levanta Davi, um adolescente. Me está entendendo, irmãos? Quando no povo de Israel faltou homens de pantalones para dar a cara por um povo, Deus levantou uma mulher chamada Débora.
aleluia. Sim ou não? É isso aí. Deus não perde batalha. Ele mira e disse: a quem vou levantar em essa igreja? Para ver, vamos a ver. Amém, irmãos? A quem vou levantar? Porque São Paulo está como está. A quem vou ser que dobre sua rodilha para clamar pela comunidade? Deus anda buscando a alguém. Amém? Ele anda buscando a alguém. Tu estás esperando que o pastor haga alguma coisa, e Deus está esperando que tu te movas. Alô? Não é assim? Esperamos que o pastor tem que sair a evangelizar, o pastor tem que derramar azeite na carne, tem que visitar casa por casa. E Deus está dizendo: e tu? E tu que vas a ser? Alô, igreja? Não espere por nada, muévete. Amém, igreja? Muévete. Versículo 16. Dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Enviou varão delante de ellos, a José, que foi vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió, que diz aí? Hasta la hora que se cumplió su palavra. José passou por lo que passou, seguramente não entendeu nada, seguramente ele perguntava a Deus: Deus, que me está passando? Porque Deus, verdade? Aí disse aqui: hasta que se cumpriu sua palavra, el dicho de Jeová le provou, enviou o rei e le soltou, el Senhor de los pueblos, e le dijo ir libre, dejó ir libre, lo puso por Senhor de su casa e por governador de todas as possessões. Aleluia. Você me entende, irmãos? Aí tu diz: ai, por que eu estou passando por isso? Talvez Deus queira levar até um seguinte nível, amém? Talvez Deus queira levantar-te, poner-te em outra dimensão espiritual, e tu estás aí caminhando como um rei, aí buscando a ver quem será o culpado de meu problema, para que eu pueda justificar minha letargia, meu dormitar diário. Não, irmãos, muévete. O faraó se levantou, é para ti mesmo. Goliat é para ti mesmo. Tu és o Davi de Deus, tu és a Débora de Deus, a Esther de Deus. Quando aquele homem se levantou para destruir, quem levantou? Foi Esther. Você me está entendendo, irmãos? Então já deve de andar buscando o culpável, amém? E por favor, deixa teu pastor livre de tuas coisas, amém? Já deve de andar buscando, ponendo culpa ao pastor. O pastor não tem que ver com teus problemas, nada, absolutamente nada. Eres tu e Deus, amém? Quando eu estava em meus processos antes de chegar cá, tu não tinha nada que ver comigo, verdade que sim? Nada. Era Deus comigo e Deus com Deus, sim ou não? Então, se porque agora tenho eu que pagar por teu pecado? Alô? Porque tenho eu que pagar por teu problema, irmãos? Cresca, madure. Alô? Madure, não te ofenda com o pastor, amém? Versículo 16, não, já passamos, verdade? Vamos ao versículo. Vamos adiantar, amém? Vamos ao versículo 43. Leia todo esse salmo depois em tua casa, tá bem? Vas a ver todo o que passou com esse povo. E por que Deus abre esse salmo mandando eles agradecer e cantar-lhe a Deus, amém? Disse versículo 43. E o 42 disse: porque se acordou de sua santa palavra, dada a Abraão seu siervo. Vê, ponga atenção a isso. Do versículo 1 desse salmo, está aqui a aba de toda a história que viveram eles. Como Deus levantou Abraão, como nasceu um povo de los lomos de Abraão, todo o que se
pueblo vivió em esclavitud, mais de 400 anos aí metido em Egito, a história de José, tudo que passou. E aí, veja o que diz o versículo 42: porque se acordou de sua santa palavra, dada a Abraão, seu servo, allá no princípio, allá quando não havia pueblo, não havia Israel, não havia pueblo hebreu, não havia nada, apenas Abraão, um homem pagano que vivia numa nação pagana, que adorava deuses ajenos, que não era Abraão filho de Deus, tampouco adorador de Deus, não era um homem pagano. E Deus foi em um lugar de paganismo, de idolatria, e sacou um homem de aí, chamado Abraão. Aí Deus cambia o coração desse homem, se revela a ele, e conhecemos a história de Abraão, chamado amigo de Deus. Que lhe parece, irmãos? E era um pagano, era um perdido, como muitos que temos em nossa comunidade. E nós outros dissemos: não, esse aí nunca se vai levantar, esse vai morrer assim mesmo. E Deus disse: não, você não vê como Deus vê. Amém? Então aqui disse que Deus se acordou de sua palavra anos e anos depois de haver passado um montão de coisas. Diz que Deus se acordou da palavra que havia dado a Abraão. Versículo 43: sacou seu povo com gozo, com júbilo a seus escorridos, les dio las tierras de las naciones que havia ele prometido a Abraão anos e anos antes, e las labores de los pueblos heredaram, para que guardassem seus estatutos e cumprissem suas leis. Aleluia. Entendem isso, irmãos? Entendem o que Deus ha hecho? Entendem o que Deus ha hecho com tu vida? Entendem o que Deus ha hecho hasta esse exato momento em que tu estás aqui escutando a palavra? Todo o que has vivido, todas as situações que has enfrentado. O Senhor quer que tu, nesta manhã, entenda o versículo 42, porque diz que Deus se acordou de sua santa palavra. Que tu puedas acordar-te de palavras que Deus ha sembrado em tu coração, de promessas que Deus te ha dado, e que por las circunstâncias e los problemas, como que se te olvidaram, verdade? E tu hoje mira problema aqui, circunstâncias allá, o culpable por acá, a igreja não sei o que, pero te has olvidado de lo que Deus abriu a tu coração a princípio. Amém, igreja? E por essa razão estás na condição que estás, porque te olvidaste de coisas que Deus te falou ao princípio. Deus falou coisas a Abraão ao princípio, pero em nenhum momento disse Deus que você e que Moisés e que Potifar e Faraó e os inimigos e o hambre e a esclavitud, Deus não falou nada disso. Falou de uma promessa: veja, esta terra te vou dar a ti por herança. Foi essa promessa. Amém? Deus não falou de problemas, de processos, de persecução, não, nada disso. Como não te ha dado a ti tampouco, verdade que sim? Te falou que tu eres um filho, uma hija de Deus, e que há uma Canaã celestial esperando-te. Amém? Para Abraão e o povo de Israel era a terra de Canaã, aí as nações vecinas. Para nós outros, a Canaã é espiritual. Amém? Quando Deus te chamou e te prometeu um céu, sim ou não? Te prometeu salvação e vida eterna, sim ou não? Te prometeu que Jesus vendria por sua igreja e tu irias subir com ele, sim ou não? Aleluia. Ele está cumprindo, sim ou não? Só não te disse que tu ia passar por algumas situações. Amém? Pero não é dizer que tu, por las situações, te vas a olvidar de lo que Deus te ha prometido. Lo que has vivido aqui nesse tempo não se pode comparar com o que Deus tem preparado para ti. Me está entendendo nessa manhã? Amém?
Talvez aqui há dolor, a enfermidade, a escassez, a persecução, pero en el cielo ni lágrimas serão cair de tus olhos. Não haverá lágrimas, dolor, será um puro festão, como dizem os tipos. Amém, igreja? Então, se Deus é fiel, Ele está sendo fiel contigo. Nada mais que tu tens que enfrentar os gigantes. Amém? Enfrentá-los com hombria, com valentia, com valor, sabendo que Ele que te prometeu é fiel para cumprir. Me estão entendendo nessa manhã, né? Alô? Quero ir finalizando, irmãos. Há muito que falar desse salmo. Eu escrevi quase uma hora aqui, mas não falei da metade do que está aqui. Pero quero apenas recordar-te algo do versículo 8 e 9. Amém? Vamos ler isso. Há 4 palavras aqui. Vamos ver, 4? Sim, 4 palavras que nos hablam muito profundamente. Versículo 8: se acordou para sempre de su pacto, amém? De la palavra que mandou para 1000 gerações, la qual concertou com Abraão. Esse concertou, repito, aliança, isso aliança a Deus com Abraão, aliança. De su juramento com Isaac, la estableceu a Jacó por decreto, e a Israel por pacto sempre eterno. Essas 4 palavras são semelhantes entre si, amém? Aliança, amém? Juramento, decreto e pacto, amém? É decir, Deus praticamente repetiu o mesmo a lo largo de los tiempos, repetiu o mesmo. Lo que dijo Abraão, lo repetiu a Isaac, lo repetiu a Jacó e depois a la nação de Israel. Se cumpre nessa nação o que Deus ha prometido. E eu quero, irmãos, apenas para curiosidade, falar-te um pouquinho dessas palavras, depois vamos para a cena, amém? Diz que a palavra aliança em hebreu é berit, e significa passar por meio de pedaços de carne. Lembra do pacto de Deus com Abraão? Como se lembra? Alô? Lembra quando Deus disse a Abraão: Abraão, traê 3 becerras, 3 carneiros, 3 ovelhas, e Abraão partiu os animais ao meio, se acorda? Sim ou não? Você se acorda? Vamos ler? Mantém o dedito aí também em Salmo. E vamos a Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Lo tiene? Abraão queria ter filhos, não tinha filhos, estava ponendo-se viejo, e Deus lhe prometeu e disse: vamos fazer um pacto, Abraão, ok? Então se disse: alô, disse versículo 13, está bem? Versículo 13 tem. Disse, não, vamos ao versículo, perdão, vamos ao 7, apenas para, disse e lhe digo: eu sou Jeová, que te saquei de Ur de los Caldeus, do paganismo, para dar-te a heredar essa terra. E ele respondeu: Senhor Jeová, em que conhecerei que la he de heredar? E lhe digo: trae-me uma becerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma tórtola, também um palomino. E tomou todo esto e lo partió por la mitad, e puso cada mitad em frente uma de outra, mas não partió las aves. E descendiam aves de rapina sobre os corpos muertos, e Abraão las ahuyentava. Mas a la caída do sol sobrecorreu o sonho a Abraão, e aqui que o temor de uma grande escuridão caiu sobre ele. Então Jeová disse a Abraão:
Tem por certo que tu descendência morará em terra ajena, e será escrava ali, e será oprimida 400 anos, mas também a la nação a la qual servirão, juzgaré eu, diz o Senhor. E depois de isso saldrão com grande riqueza. Amém? E tu vendrás a tus padres em paz, tá? E em la quarta geração volverão, serão liberados, tá? E sucedeu que puesto o sol e a oscuridade, e já escurecido, se veia um horno humeando, aleluia, e uma antorcha de fogo que passava por entre os animais divididos. Quem era que passava entre os animais? Deus, amém? Amém? Os animais cortados pela metade aqui, e Abraão, ó, dormindo. Sabe o que significa isso, irmãos? Que Deus estava fazendo um pacto com Abraão, e era um pacto incondicional. Incondicional por quê? Porque Deus lhe pôs a Abraão a dormir, para que uma vez o pacto com Deus, que Deus havia feito com ele, não havia nenhuma intervenção humana. Não dependia de nada que Abraão hiciera em sua vida, de bueno ou de malo, podia terminar o pacto com Deus, anular o pacto com Deus. Não, Abraão estava dormindo. Amém? Simplesmente Deus lhe pôs a dormir e completou o pacto com Abraão. Passou, a glória do Senhor passou em meio dos animais que estavam. Significa também, irmãos, os animais mortos, significa que há um pacto com Deus. Os pactos com Deus são de sangue. Amém? Alguém inocente tem que morrer para que o pacto seja efetivo. Me está entendendo nessa manhã? Talvez o que tenha que morrer é meu caráter. Deus não vai matar se necessário. Alô? Talvez o que vai morrer é o pecado que está oculto aí. Isso tem que morrer para que o pacto seja realizado em Deus. Amém? Alguém tem que morrer. Os animais foram mortos e Deus passou ao meio. Pacto incondicional. Abraão nada pôde ser, e não havia nada que Abraão hiciera que obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Já o pacto estava feito, e o pacto era incondicional. Amém? Então, essa palavra aliança tem a ver com isso, com pacto. E o juramento tem a ver com o número 7. A palavra juramento é Shivá, e é o número 7 em hebreu. Amém? Significa dizer, irmãos, que para nós outros a palavra pacto e juramento delante de Deus tem a ver com o número perfeito de Deus, é o número 7. Por isso diz o Senhor, para perdonar, perdona 70 vezes 7. É um número indefinido, não tem fim. Perdona hoje, perdona amanhã, perdona depois, vai perdonar sempre. Não tem final, não tem limite. E tem a ver com o número perfeito de Deus. Os decretos e os pactos, todo isso tem a ver com testamento, com contrato, com decretos irrevogáveis. Amém? Eu te quero dizer nessa manhã, irmãos, que Deus ha hecho um pacto contigo. Amém? Quando tu sequer lhe conhecia. Amém? Estávamos nós outros dormidos. Amém? Dormidos. Estávamos nós outros a falar em Efésios. Estávamos mortos em delitos e ofensas. Nós outros mortos em nosso pecado, dormidos e na condição de pecado, Jesus abriu seus braços em na cruz e disse: "Mi pacto com vocês é incondicional. Não depende de lo que tu hagas." Você me está entendendo? Se tu fazes 40 dias de ayuno, se tu ora, se tu não ora, não depende nada disso. Já a cruz está vazia. Amém? O Senhor hizo um pacto com a humanidade. Todo aquele que se põe bajo este pacto, o Senhor lo rescata, lo sana, lo cuida, lo protege, lo restaura, le hace todo novo. Vamos entender isso, irmãos? Entendes a palavra nessa manhã, sim ou não? Se eu vou repetir se não entendes. Amém? Amém, igreja? Deus não está buscando gente que pueda madurar, irmãos, à luz de sua palavra.
madurar, vamos crescer. Vê um salmo de los muitos que há aqui, e que tu diz: ah, que lindo salmo, vamos a ler um salmo para abrir o culto. Pero não sabes a profundidade do que Deus está falando. Por quê? Porque apenas leemos por encimita, assim, oh, que bonito. Pero estudar é outra coisa, é diferente, é escudrinhar. Amém, irmão? Cerra tus olhos nesta manhã. Estás invitado a participar da cena do Senhor, e creia-me, e o Senhor ha hecho um pacto na cruz do Calvário, e não te invitou a ajudá-lo, mas bem estavas dormindo no pecado, quando Cristo derramou seu sangue, quando seu corpo foi partido, dilacerado, quando ele foi humilhado naquela cruz, e em algum momento Deus chamou para que o ajudáramos. Não. Pacto de Deus é pacto sempre eterno, é pacto inquebrantável, e esse pacto tem a ver com morte, com entrega, com renúncia. Eu não sei que estás tu disposto a entregar nesta manhã, que estás disposto a renunciar nesta manhã. Talvez has estado buscando coisas para hacerlo com tal de convencer a Deus, verdade? Como hacemos nós outros, religiosamente, verdade? Vamos fazer um ayuno congregacional, para ver se tocamos o coração de Deus. Amém? E Deus nos mira de forma individual. O pacto de Deus é para todo aquele que nele crê, pero nós outros somos seres individuais delante de Deus. Amém? Ponte delante de Ele e diga: Senhor, nessa manhã estou renunciando a isto e fazer-se mais aquele. E nessa manhã entendo que o Senhor ha hecho um pacto, e não há nada que eu pueda fazer para cambiar isto, nem de bem nem de mal, porque foste tu que tomaste a iniciativa de fazer o pacto. Senhor, eu oro por tu povo nessa manhã. Te damos graça, como disse o Senhor na abertura do salmo: cantado ao Senhor com cânticos, com júbilo, com alegria, com gozo em meu coração. Porque se bem é certo, todo não podemos entender, porque nossa mente é limitada. Pelo tu Espírito Santo habita em nosso espírito e nos dá o entendimento necessário para seguir adelante, amado Deus, para ser fortalecidos em Deus. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a madurar, a crescer, que não sejamos, como diz tua palavra, como nas ondas do mar, inconstantes, andando de um lado a outro, amado Deus. Como diz tua palavra, que o povo andava perdido, de nação em nação, de povo em povo, sem echar raiz em nenhuma parte, porque não entendiam o que Deus estava fazendo com eles, o que Deus permitia que sucedera com eles. Oh, amado Deus, ajuda-nos a madurar, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a entender que se Goliat se levantava, porque o Senhor nos vê como Davi. Se Faraó se ha levantado e se ha hecho fuerte, é porque o Senhor nos vê como Moisés. É porque o Senhor nos vê como resposta tuya a las circunstâncias. Quero bendecir tu povo nessa manhã, amado Deus, e pedir, Senhor, ó Deus, que o Senhor abra o entendimento, que as mentes sejam abertas, e que venga sobre o povo de Deus tempos de madurez, crescimento. Não podemos seguir sendo hijos adolescentes de por vida. Teremos que crescer, teremos que madurar, teremos que alcançar novos níveis, Senhor, ó Deus, que o Senhor tem preparado para cada um de nós outros. Não podemos andar como nas hojas ao vento, amado Deus. Teremos que echar raiz em tu propósito, em tu vontade, caminhar e crescer, aprender e fazer tua vontade, amado Deus, porque para isso o Senhor ha chamado um povo
Para esto o Senhor nos chamou, para caminhar rectamente delante de Ti, amado Deus, não necessariamente entendendo o que passa, mas caminhando com um coração agradecido delante de Tu presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode dar um aplauso ao Senhor nesta manhã? Aleluia. Aleluia.